Olá, pessoal de Sagitário, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felice. Esse é o seu canal Meditarô, um canal que se propõe a trazer a leitura de tarô como orientação atemporal, intuitiva, onde você vai utilizar essa orientação para o seu autoconhecimento. Então, é uma possibilidade que você tem de refletir, de analisar, de olhar a situação como um todo, de observar quais são as ações, quais são as emoções, os pensamentos que você deve ter acerca da sua situação, e o tarô vai te dar um norte, vai te orientar, vai te dar uma possibilidade, mas nunca ele é determinante. Ele deve dizer a você o que fazer. No fim das contas, é você que escolhe, porque você tem o seu livre-arbítrio. Então vamos lá, Sagitário, fica aqui comigo. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, comenta, compartilha, dá essa força. Muito obrigada, eu já embaralhei, mas eu gosto ainda de fazer um embaralhamento aqui com vocês, né? Eu tiro 3 cartas, depois eu tiro mais 3 para clarificar, uma carta final e o fundo do deck. Então vamos respirando, vamos nos conectando. Eu peço licença aí, né, a egrégora de Sagitário, para conseguir me conectar com as energias de vocês, servindo de canal do nosso Pai Maior, que mobiliza a minha intuição, trazendo aqui uma mensagem salutar, uma orientação para que vocês possam refletir acerca da situação que vocês estão vivendo, ou já viveram, ou vão viver. Tá bem? Sagitário, elemento fogo. Vamos que vamos. Opa. 3 cartas. 1, 2, 3. 10 de espadas. 4 de ouros. A roda da fortuna. A gente tem 2 arcanos menores que vão falar mais, né, sobre a vida terrena, né, sobre o plano terreno, né, o plano humano. E aqui um arcano maior, que é a roda da fortuna, onde a gente destaca uma maior presença da espiritualidade como influência nas nossas vidas, naquilo que nós não conseguimos ter controle, tá? Quem controla tudo, a gente sabe quem é, né? É Deus. Então vamos lá. Bom, Sagitário, você está vindo de um movimento de um 10 de espadas. Essa carta, ela vem trazer uma energia um tanto conturbada mentalmente, tá? Eu não sei exatamente o que está acontecendo na sua vida. Essa leitura não vai ressoar com todo mundo, tá, gente? E muitas vezes os casos são específicos. Mas como eu estou me conectando com a egrégora de Sagitário, para algumas pessoas vai fazer sentido, para outras não. Se não fizer sentido para você, você deixa para o universo, ou você pode inclusive indicar essa leitura para alguém que esteja passando, que você reconheça que está passando por essa situação e a sua intuição peça para enviar. Beleza? Não necessariamente se essa pessoa é de Sagitário. Então aqui você está passando inclusive por uma confusão mental, uma exaustão, algo que lhe exauriu mentalmente, né? Que lhe trouxe certa confusão ou que exigiu muito mentalmente de você. Essa carta, apesar dela ter essa carga, né, a nível mental, de pensamentos confusos, de enfrentar insônia, né, de não saber o que pensar, ou de estar pensando muitas coisas, ou o naipe de espadas também está muito ligado ao elemento ar. O elemento ar é Gêmeos, Libra ou Aquário, e está muito ligado também com as questões de comunicação, né? Então aqui é o momento onde você está assim, meu Deus, a coisa está bem difícil, certo? Mentalmente, em termos de comunicação,
Aí você vai vendo se ressoa com a sua situação. Mas o alívio, tá? O alívio dessa carta, 10 de espadas, é que ela é o processo final. Ela é o final do ciclo. Porque depois do número 10 não existe número 11 nas cartas de tarô, tá? Depois do naipes, né, dos naipes, até o 10, depois já vem a carta da corte, que é valete de espadas, cavaleiro de espadas, rainha de espadas e rei de espadas. Então não existe o 11 de espadas, ok? Se não existe o 11 de espadas, é porque aqui vai findar uma situação, uma confusão mental ou algo que esteja exigindo demais da sua mente, da sua comunicação. Aqui, por exemplo, pode ser um estudante que esteja nesse processo aí de defender a tese, né? De mestrado, de doutorado ou até da graduação. Você, Sagitário, que é um signo bastante ligado com os estudos, né? Dessa parte de graduação superior, desse intelecto superior, né? Dessa educação superior. Você é um signo muito ligado a essas questões. Então, aqui, por exemplo, se aplica na vida de alguém esse exemplo, vai parecer aquele momento que você já estudou tudo que você tinha que estudar, você já escreveu a sua tese, você vai defender, mas você está nervoso, você está tendo insônia, você fica se perguntando se esqueceu de escrever alguma coisa, se esqueceu de comunicar algo, se a sua comunicação foi bem feita, né? E isso te traz uma exaustão mental, tá? Então pode ser algo relacionado ao trabalho, pode ser algo relacionado às emoções, aos afetos, né? Você está pensando muito e a sua cabeça está pegando fogo, digamos assim, né? Mas o legal dessa carta é que é o momento que está sendo finalizado, porque o 10, quando você soma 1 mais o 0, ele vira 1 de espadas. E o 1 de espadas, na verdade, é o As de espadas. E o As de espadas é aquela carta da nova ideia, da nova iluminação, da coisa nova que acontece, né? Da oferta que a espiritualidade nos oferece. Inclusive o As de espadas vem com uma coroa, ele vem coroando uma ideia, ele vem coroando uma oferta, coroando uma comunicação, certo? Então tá no final aqui desse processo. Aí logo mais a gente tem o 4 de ouros e a roda da fortuna. Aqui, além de falar de uma exaustão mental que pode estar acontecendo na sua vida, por algum assunto que eu não sei qual é, aqui também está falando de um apego. Existe um apego aqui a uma situação, né? Então você está tentando racionalizar demais uma situação. Se for uma situação emocional, ao invés de você lidar com as suas emoções, você está tentando racionalizar isso. E isso pode te exaurir, pode te trazer um estado de cansaço mental muito grande. Mas você está apegado a isso, tá? O 4 de ouros, perdão, ele fala sobre um apego, sobre aquela maneira de... É um apego físico, né? Não é só um apego mental, é um apego físico. Eu não quero soltar isso, né? Eu estou apegado, eu não quero dar, eu estou resistente. Existe uma resistência, existe um sentido aqui de avareza. Então, é preciso observar, né? Até que ponto isso aqui está fazendo bem para a sua saúde. Porque são energias assim de resistência, né? De exaustão mental, de comunicação, muito apego à matéria. Então aqui a gente não percebe, né, a presença de uma emoção, de uma espiritualidade, né? Tem um apego aqui. Eu não posso desistir, eu não posso me render, eu não posso me doar, né? Essa carta aqui ela não fala de doação, ela fala de apego. Então é realmente para você observar onde é que está, o que está gerando, né?
esse apego? Será que não é hora de você deixar essa situação ir? Será que não é hora de você pensar por outra forma? Ou será que não é hora de você sair dessa resistência, desse 10 de espadas que já te cansou tanto e se render? Às vezes a gente precisa se render também, sabe? A gente fica resistente, né? Se prendendo, dificultando uma mudança que está vindo por aí, que também tem um 10, porque a carta da roda da fortuna é assim como a carta de espadas, ó. 10, 10, não sei se vocês conseguem ver. 10, 10. Olha o 10 aqui, tá? Então, de repente, será que você não está muito resistente, né? A um plano que você traçou, a um plano muito bem construído? Será que você não precisa ser um pouco mais flexível? Porque tem um sistema muito fechado aqui e que tem te deixado cansado, né? Tem te sacrificado muito. Essa maneira de fazer, né? Fazendo sempre da mesma forma, talvez. Apegado a uma construção, a um sistema muito estável, porque aqui tem uma estabilidade, né? O 4 de ouros tem uma estabilidade, tem uma base sólida, mas existe um apego. É preciso se deixar ser flexível. E aqui também tem uma ideia de inflexibilidade, tá? Isso não combina muito com os nativos de Sagitário, sempre muito alegres, né? Muito dispostos. Mas enfim, essa leitura vai ressoar para cada um de um jeito. E aí a gente tem logo em seguida a carta da roda da fortuna, que também é o número 10. E como eu falei, o 10 também significa o 1, que é um novo início. E pedindo aqui uma mudança. Essa carta está pedindo uma mudança de acordo com esse quadro aqui que eu tenho, tá? Pede uma mudança para ontem, urgente, para você sair de um padrão de repetição, né? Para você quebrar com um padrão. Quando eu falo que aqui precisa de um movimento mais flexível, é porque está tudo muito enrijecido, né? De repente muito autocentrado em você. E essa carta está pedindo mudança, está pedindo para você olhar por outro ponto de vista, para você deixar a energia rodar, fluir, né? Essa roda ganhar um outro tipo de qualidade, um outro tipo de dinâmica que não seja uma dinâmica que você já costuma trabalhar e já conhece, certo? E é um arcano maior. Como eu falei, arcano maior são as energias, né, do universo atuando aqui, tirando o seu controle, te empurrando para uma situação de mudança, tá? Para uma situação de movimento, de mais movimento. Aqui é como se você tivesse preso e amarrado, não só mentalmente, mas fisicamente, né? Existe uma mudança de dinâmica aqui, que a vida está pedindo para você fazer. Você não tem mais para onde ir, tá? Já está no 10, já está no limite. E está muito apegado. Tem que mudar, precisa mudar. Para te trazer outras energias, né? Mais flexíveis. Tem que se render aqui a esse movimento de sair de uma zona de conforto e ir para uma mudança, topar uma mudança, com cara e com coragem. Tá bom? Porque tem um novo início aqui também, que é o 10. 1 mais 0, 1. Né? Muito mais fluido. Vamos às clarificações do 10 de espadas, 4 de ouros, roda da fortuna. Olha só, gente, eu falei nele. As de espadas. Lembra que eu falei que o 10 era como a última carta do naipe de espadas que antecede o As de espadas? A oferta, a iluminação que vem coroada.
É como se depois de tanto sofrimento aqui, você fosse deixar a sua intuição aparecer. Você está pensando muito racionalmente. E esse não é o caminho, né? Você tem que se permitir essa mudança aqui, da roda da fortuna, sair da sua zona de conforto, sair da racionalidade, sair do apego, para ter uma grande ideia. Aí a espiritualidade te entrega uma grande ideia. E coroada, tá? E coroada. É uma oferta, né? Coroada pela espiritualidade para você. No 4 de ouros a gente tem a carta da lua, outro arcano maior. Opa! E clarificando aqui a roda da fortuna, o imperador. Sagita, Sagita, olha só. Que eu me lembre, sua leitura passada foi uma leitura super leve. Essa daqui tá um pouquinho truncada, tá? Não tá ruim. Tem possibilidades de mudança, de uma nova ideia, né? Mas tá. O negócio aqui tá meio emperrado. Essa roda aqui tá meio emperrada. Tá pedindo um movimento seu, tá? E por que eu tô falando isso? Porque embaixo, eu vou pular aqui a carta da lua. Embaixo da roda da fortuna, a gente tem a carta do imperador. E ele tá olhando pro jogo. Ele tá assim, ele não tá assim. Ele tá olhando pro jogo. E as cartas de tarô, elas nunca são boas ou más, né? Elas são neutras, mas elas dependem muito da energia das outras cartas. Elas dependem muito do que é perguntado, da situação de cada um. E do que eu percebo aqui com relação às outras cartas até o momento, você está precisando relaxar, você está precisando de mudança, tá? De sair do seu padrão comum, de sempre fazer da mesma forma, sempre racionalizar, sempre ter apego. É um pouco estranho até, né? Tá falando de Sagitário dessa forma. Mas de repente você tá com alguma ideia fixa, né? Que precisa liberar, porque liberando vem uma grande ideia aqui, vem uma grande intuição, tá? Para alguma situação aí que você esteja passando. Então, a clarificação da carta da roda da fortuna é o imperador, e me parece aqui que esse imperador são vocês. O imperador, ele está relacionado com o signo de Áries, que é fogo, como vocês também, né? Áries, Leão e Sagitário são do elemento fogo. E essa carta está voltada para o jogo. E esse imperador, ele é completamente senhor de si. Mas da maneira que esse jogo aparece, esse imperador aqui, ele está travado. Ele está travado. É como se ele tivesse construído algo muito sólido, né? Muito sólido, mas ele está pegado a essa solidez. Ele não quer se movimentar de jeito nenhum. Está quase aqui como um tirano, que é uma qualidade sombra da carta do imperador, né? Do signo de Áries. Quase como um tirano, um déspota. E o que a vida está pedindo é para você deixar fluir, é para você deixar essa roda fluir. O que clarifica o 4 de ouros, que fala sobre apego, é a carta da lua. É a carta relacionada ao signo de Câncer, né? É água. É a única carta de água que aparece aqui. Então, nessa terra, porque o naipe de ouros fala sobre o elemento terra, tá precisando de água. Tá faltando água aqui. Tá faltando você rever os seus sonhos. Tá faltando você fazer um mergulho profundo dentro da sua identidade. O imperador fala muito sobre identidade, ele tá olhando para a carta da lua, sabe? O imperador está olhando para a carta da lua. A lua fala muito sobre as emoções, um mergulho profundo para as suas emoções, para a sua identidade, né? O imperador é muito senhor de si. Para uma figura dessa mudar, é difícil.
Mas o jogo aqui está pedindo mudança. Para você sair da sua zona de conforto, imperador. Porque você está aqui sentado, olhando, né, as suas terras, olhando o seu reino, mas você está sem se mexer, você está estático, você está numa estabilidade que não te dá alegria, não te dá leveza, entende? Te trouxe um peso. Essa terra aqui tá pesada. E a carta da lua vem pedindo para jogar um pouco de água, trabalhar suas emoções, sair da zona de conforto, enfrentar uma mudança. Essa mudança ela vem amparada pela espiritualidade. Mas existe medo aqui. Na carta da lua, ela vem falar desse medo também, né? Medo de mergulhar profundamente em suas emoções, medo de lidar com as sombras. Então aí você fica enrijecido e fica nessa confusão mental, que aqui também fala de confusão mental, fala de ilusões, e fica nesse 10 de espadas. Você precisa deixar essa água aqui, né, do signo de Câncer, penetrar nessa terra, né? A água tem a ver com as emoções, então deixa essas emoções penetrarem no seu campo físico, que aí você vai ver essa roda, que talvez esteja emperrada, girar de uma outra forma, e isso vai te trazer uma grande ideia, uma grande oferta, uma intuição, sabe? Um presente aí dado pela espiritualidade para você, porque vem uma coroação. Você vai sair desse desespero do 10 de espadas e vem para o As de espadas. E sai desse enrijecimento, né? Coloca essa roda para girar de forma mais fluida, tá bem? Vamos ver uma carta, mensagem. Olha, estrela, muito bem. Se você faz esse movimento, Sagitário, você vai obter a cura. Você vai obter a cura. Você vai estar deixando as suas águas internas, as suas emoções fluírem. Observe que essa mulher aqui, observe que essa mulher aqui, ela está com 2 vasos, 2 ânforas e a água, deixa eu esconder porque não pode mostrar no YouTube. Essas águas, ela está vertendo essas águas para que elas corram, para que elas continuem correndo no fluxo. Lembra que eu falei? O fluxo da roda, essa roda precisa girar. E essa carta, ela vem falar de um processo de cura. Está relacionado ao signo de Aquário. Vem falar da alta presença da espiritualidade te trazendo esperança, de que você amoleça um pouco aqui para chegar nesse As de espadas. Você não vai deixar de ser racional, você não vai deixar de ser inteligente, mas é deixar a sensibilidade, sabe? É uma carta sensível, é se permitir ser sensível. Sair um pouco da dureza aqui do imperador. O imperador está olhando para essa carta da lua. Ele sabe que ele precisa mergulhar em águas profundas para obter essa cura aqui da estrela. Observe que a carta da estrela, né, é muito parecida até com a carta da lua, mas ela é mais leve. Ela não é tão densa. Ela não traz tanta confusão. É jogar água nessa terra aqui, muito estável, para promover essas mudanças e promover essa cura. Ok? Vamos ver no fundo do deck. Gente, a carta do carro. A carta do carro que também tem a ver com o signo de Câncer, tá? Se esse signo não fizer sentido para você, pense apenas no arquétipo, na energia da carta. Esse é uma carta de movimento, gente. A leitura fechou aqui em grande estilo. Lembra que eu falei que precisa movimentar mais essa roda? Printa essa tela. Pensa nessas cartas, reflete sobre elas. Tá? São 2 cartas de movimento. Então,
Chega para esse imperador aqui que está endurecido e diz assim: meu filho, vamos trabalhar nas emoções? Vamos. Mergulha fundo, tá? Sem medo de ser feliz, porque você vai achar a sua cura. Vai achar a sua cura. A espiritualidade vai te ajudar. Não tenha medo, porque a partir daqui, ó, é só abraço. É reconhecimento do seu trabalho interno, é você sabendo direcionar a sua vida e é você com movimento, Sagitário. Com muito movimento, tá? Colocando a sua vida de novo em movimento, saindo de um enrijecer para um movimento. A leitura começou, né? Eu diria, apresentando aí uma coisa assim difícil, né, que não está fluindo, mas ela traz um caminho de cura mesmo, de possibilidade de cura, tá? De possibilidade de cura. Esteja atento aos sinais, atentos aos sonhos. Essa carta também se refere ao signo de Câncer, assim como a carta do carro. Fala muito das emoções, né? Desse mergulhar profundamente nas emoções. Fala de não ter medo, né? Fala de fertilidade. A Lua, ela tem fases, né? E talvez agora seja o seu momento de sair da zona de conforto e colocar essa roda aqui para girar. Tá bem? É isso, Sagitário. Para mim foi muito claro, tá? Se ressoou com você, veja, né, de que maneira você pode utilizar essa orientação. Se não ressoou, não, minha vida tá ótima, não tô passando por nada disso, não quero. É uma escolha, né? Também. Não quero mexer em nada. Então, aí a gente não tem muito o que fazer, né? Como eu falei, o seu livre arbítrio é o que deve, né? É o que deve imperar. É o seu livre-arbítrio. Então, se você quiser trazer esse imperador para a luz, você faz essa movimentação que eu te falei. Ó, tem mudança, tem intuição, tem molhar a terra, né? Que de repente está muito seca, muito árida. É se render a esse movimento. Tá bem? Então é isso, eu fico por aqui, Sagitário, desejo boa sorte, qualquer coisa me procura, curta, comenta, compartilha. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Tchau, tchau.